Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Essa passagem bíblica de Mateus ilustra com propriedade muito bem o que seja a necessidade da tolerância em nossa vida. Sem dúvida, o exercício da tolerância é indispensável à conquista da serenidade. A gente é chamado a exercitar a tolerância todos os dias, nas múltiplas experiências que nós vivenciamos diariamente, né? No contato com pessoas, situações, experiências vividas, a gente é chamado a esse exercício, porque a tolerância, o espírito que adquire a capacidade de tolerar, ele precisa fazer um exercício diariamente, que vai consolidar esforços no sentido dele desenvolver dentro dele essa tolerância. Não é algo que acontece assim, como se fosse um estalar de dedos, que você adormece intolerante e no outro dia acorda e desperta tolerante. Não. Não é a passo de mágica. A virtude da tolerância é algo que precisa ser exercitado em nós, no nosso íntimo, todos os dias, nas experiências e nos momentos que são propícios para que a gente tenha condições de fazê-lo. No segundo parágrafo, ele diz: mas tolerar não significa afligir-se e torturar-se interiormente, como quem impõe a si mesmo determinada violência. Aqui ele pontua justamente que nós, no exercício dessa tolerância, não podemos, ao mesmo tempo, passar por um processo de tortura, né? Que esse exercício de aprender a tolerância não seja para nós um processo de tortura, onde a gente, para exercitá-la, acabe ficando doente psicologicamente. Então, que esse exercício da tolerância ele seja algo em nós calmo, suave, tranquilo, equilibrado, que a gente tenha condições de fazê-lo, mas, acima de tudo, sem perder a cabeça. Aos poucos, com calma, na medida das nossas resistências morais. Seguindo na mensagem, ele diz: a tolerância nasce da conscientização de que nem sempre se podem alterar de imediato situações que apenas o tempo possui elementos para transformar. Exatamente, porque assim a gente vai compreender nessas palavras do Dr. Inácio que a gente necessita desenvolver a tolerância, porque se a gente for inflexível, intolerante, a gente vai acabar entrando num clima de confusão, de conflito. No nosso contexto de vida, a gente vai acabar vivendo sempre em guerra com as pessoas, justamente pela essa falta de tolerância, pela falta de flexibilidade. Tolerar, na realidade, é você ter paciência com o outro. E a partir daí a gente vai entender que nem sempre a gente pode mudar as pessoas, nem as coisas, nem as situações, né? A gente vai passar a perceber que tem muita coisa que só é transformada com o tempo. Somente o tempo é quem tem esta possibilidade de operar transformações em muitas situações, inclusive nas próprias pessoas. No outro parágrafo ele diz: as pessoas serão como são até quando optarem pela própria mudança. Aqui fica muito claro que nós não temos condições de mudar ninguém. Não temos essa capacidade. Ninguém muda ninguém, né? Você vê que Deus não violenta seus filhos contra a vontade deles. Ele dá tempo para que a gente amadureça, mesmo que esse tempo nos custe eternidades. Por conta do sofrimento também é que nós vamos começar a vislumbrar a possibilidade de mudança. E aí ele segue no parágrafo seguinte dizendo: há quanto tempo Deus nos espera, admitindo inclusive que descreiamos da sua divina paternidade. Exatamente, Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Ele tem para nós toda a eternidade, mas a pressa nós é que deveremos ter, a pressa da mudança, da transformação. Seguindo novamente na mensagem, o Dr. Inácio diz: existem muitos espíritos de entendimento tardio com os quais precisamos aprender a conviver sem alimentarmos grandes expectativas em torno de sua capacidade de corresponder-nos aos anseios.
Essa parte aqui da mensagem, ele está falando justamente sobre as diferenças de níveis espirituais que existem entre as pessoas. Às vezes a gente convive com pessoas que estão no nível espiritual mais adiantado e são pessoas que têm um comportamento de amor, de tolerância, de paz, de paciência, um comportamento de perdão. E a gente está, muitas vezes, em volta de pessoas também, espíritos rudimentares, que não conseguem enxergar ainda um palmo além do seu nariz, e que ainda não têm condições de compreender, não nos decepcionando com elas, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, né? Dando sempre um tempo a elas, um tempo necessário também para a transformação, para o amadurecimento delas, porque as pessoas estão como nós aqui, cada um em um nível evolutivo diferente, e esse nível evolutivo é o que faz com que as pessoas se comportem da forma que se comportam na vida. Seguindo, no próximo parágrafo, ele diz: em oferecendo-nos pouco, muitos daqueles que conosco convivem estão praticamente oferecendo-nos tudo o que possui. É aquela velha máxima que diz que cada um só dá o que tem dentro de si. Ninguém dá além do que não tem. Ninguém dá além do que possui. Então, assim, isso nos remete a sempre raciocinar e a meditar sobre, muitas vezes, a cobrança que a gente efetua ao nosso próximo, muitas vezes cobrando de pessoas o que elas não têm condições de dar, entendeu? Deixando de ser indulgente, deixando de compreender as pessoas, de entender que ela tem limitações e que muitas vezes essas limitações são maiores do que a nossa. Como exigir da árvore que sequer floresceu a produção de frutos, né? Ele dá um exemplo figurado aqui. Não pode exigir frutos de uma árvore que ainda não começou a produzir. Ou de um pássaro em plume arrojado os voos na amplidão, que ainda não tem condições de voar de forma ampla, de forma harmoniosa, porque ainda está formando no seu organismo as asas que vão possibilitar esses voos na amplidão. No sentido figurado, isso trazendo para o nosso lado espiritual, o nosso comportamento como espírito. Quem sofre com as decepções que os outros lhe causam, sofre voluntariamente porque sabe que na Terra ninguém está lidando com santos, mas com seres humanos tão frágeis e limitados quanto a ele mesmo. Exatamente. Nos remete aqui, nesse parágrafo, a pensar das nossas limitações, né? Que se nós temos limitações, obviamente que o outro também tem. E que nós devemos ter isso muito claramente em mente, não exigir das pessoas, não ficar na expectativa das pessoas, muitas vezes não colocar uma carga pesada acima dos ombros que aquela pessoa não pode nos corresponder, ficando na expectativa, muitas vezes, de comportamentos que aquela pessoa ainda não está em condições de dar. E isso, quando não acontece, quando nós alimentamos essa expectativa e ela não se concretiza, cria uma frustração em nós, e essa frustração gera uma decepção, e muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. E por conta dessa decepção, às vezes até nós perdemos a amizade, por falta de compreensão, de entendimento, de perceber, de desenvolver em nós a sensibilidade de entender o nosso próximo, entender o momento da vida do nosso próximo, os seus comportamentos, as suas limitações, né? As suas fragilidades, né? Que todos nós temos, né? Então, como nós também manifestamos essas coisas ainda negativas em nosso espírito, em nossa alma, os outros também têm. Então a gente precisa dar esse desconto, precisa ter um olhar de tolerância, de compreensão, um olhar de entendimento, um olhar diferente quando vamos fazer qualquer juízo de valor de quem quer que seja. E no último parágrafo da mensagem, o doutor Inácio diz: Jesus de fato recomendou-nos caminhar a segunda milha com os que mais solicitam de nossas possibilidades de renúncia e tolerância, que habitualmente são aqueles que convivem conosco na experiência comum, mas não nos disse que deveríamos carregá-los sobre os ombros. É justamente isso, que também
existem certos limites no processo nosso de convivência com as pessoas. Tudo tem um limite e nós todos somos chamados a ter que corresponder dentro das nossas percepções e capacidades. Como ele fala aqui na mensagem, no final da mensagem, que não deveremos carregar sobre os ombros, ou seja, que não deveremos perder tempo com quem não quer nada. Então, amados irmãos, fica aqui a mensagem, o que deu para a gente tentar comentar sobre a mensagem de hoje, que fala da tolerância, mensagem do Espírito Dr. Inácio Ferreira, através do médium Carlos Bacelli. Que Jesus e as forças supremas do universo, Deus Pai, nos abençoe e nos cubra de amor e de muita tolerância. Que assim seja. Muita paz a todos.